O lustre de cristal refletia os últimos raios de sol que entravam pelas enormes janelas da mansão dos Becker, iluminando o rosto pálido de Valentina. Seus dedos apertavam nervosamente o buquê de flores brancas enquanto ela aguardava, imóvel como uma estátua, pelo início da cerimônia que mudaria sua vida para sempre. A poucos metros, um homem de aparência desgastada e roupas surradas ajustava um paletó visivelmente emprestado que não combinava com seu semblante marcado pelos anos nas ruas. "Você está linda, querida", sussurrou Elisa Fontes, madrasta de Valentina, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. "Seu pai ficaria orgulhoso de ver como você honra os compromissos da família." Valentina engoliu em seco. A menção ao pai, Guilherme Becker, o magnata da hotelaria que transformara Balneário Camboriú em um epicentro turístico, era como uma punhalada. Desde seu adoecimento misterioso 3 anos antes, a mansão que um dia fora repleta de alegria transformara-se em um palácio de sombras sob o comando de Elisa. Os poucos convidados trocavam olhares de desaprovação e sussurros indiscretos. Como a herdeira de um dos maiores impérios empresariais de Santa Catarina poderia estar se casando com um desconhecido que até semanas atrás vivia pedindo trocados na orla da Avenida Atlântica? "Estamos todos reunidos hoje." A voz do juiz de paz ecoava distante aos ouvidos de Valentina. Ela observava o mar através das janelas da mansão, sentindo-se como as ondas que inevitavelmente quebravam contra as rochas. Sua madrasta havia orquestrado tudo com maestria. Documentos que comprometiam a reputação de seu pai apareceriam caso ela não concordasse com aquele absurdo. Theo Vasconcelos aceita Valentina Becker como sua legítima esposa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O homem que todos conheciam apenas como o mendigo da praia central ergueu o olhar e algo em seus olhos fez Valentina estremecer. Não era o olhar de um homem derrotado pela vida, mas de alguém com um propósito. "Antes de aceitar esta mulher como minha esposa", sua voz surpreendentemente firme e articulada cortou o salão. "Gostaria de fazer uma revelação." Elisa avançou um passo, o pânico momentaneamente visível em seu rosto sempre composto. "Isso não faz parte do acordo", sibilou entre dentes. Não faz", concordou Theo, agora com um sorriso enigmático. "Mas a verdade sempre encontra seu caminho, não é mesmo, senhora Fontes?" O murmúrio crescente entre os convidados só aumentou quando Theo, com gestos elegantes que contradiziam sua aparência maltrapilha, retirou do bolso um medalhão dourado com o brasão da família Becker. Este medalhão pertencia a Guilherme Becker. Ele me entregou pessoalmente antes de seu infortúnio. Sabe por quê? Os olhos de Valentina fixaram-se no objeto que reconhecia perfeitamente. O medalhão que seu pai nunca tirava do pescoço, símbolo do legado familiar que remontava aos primeiros investidores estrangeiros que ajudaram a transformar o antigo vilarejo de pescadores na exuberante Balneário Camboriú atual. "Mentira!" exclamou Elisa, avançando na direção de Theo. "Este homem é um impostor." "Não, senhora Fontes. Impostor é quem se infiltra em uma família respeitada com intenções obscuras", rebateu Theo, sua postura mudando completamente. De repente, todos podiam ver que por baixo daquelas roupas surradas e aparência descuidada, havia um homem de presença imponente. "Aceito Valentina Becker como minha esposa", declarou finalmente, voltando-se para o juiz de paz. "E prometo protegê-la do mal que habita sob seu próprio teto." A cerimônia prosseguiu, em meio a um clima de incredulidade. Valentina, em estado de choque, apenas assentia mecanicamente. Quem era realmente aquele homem? Como possuía o medalhão de seu pai? O que sabia sobre Elisa que ela mesma desconhecia? Ao final da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam rapidamente, ansiosos para espalhar os últimos acontecimentos pela alta sociedade de Balneário Camboriú, Theo aproximou-se de Valentina. "Sei que não confia em mim e não a culpo", disse em voz baixa. "Mas preciso que saiba que este casamento pode ser a única chance de salvarmos o legado de seu pai." Antes que Valentina pudesse responder, Elisa aproximou-se, um sorriso artificial estampado no rosto para os poucos convidados que restavam.
Os recém-casados ficarão na ala leste da mansão, anunciou como se decretasse uma sentença. Afinal, é importante que aprendam a viver adequadamente. Naquela noite, sozinha em seu novo quarto na ala mais fria e isolada da mansão Becker, Valentina contemplava o horizonte iluminado da cidade. Lá embaixo, as luzes dos arranha-céus à beira-mar criavam uma linha dourada contra o Atlântico Negro. "O que você realmente quer?" perguntou quando Theo entrou no quarto. "A mesma coisa que você", respondeu ele, mantendo distância respeitosa. "Justiça para seu pai e a verdade sobre o que aconteceu nesta mansão nos últimos anos. Por que deveria acreditar em você?" Theo sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Por que, Valentina Becker? Você tem o mesmo olhar determinado de seu pai quando decidiu que não descansaria até transformar esta cidade. E porque, diferente do que sua madrasta pensa, você não é alguém que se quebra facilmente." Pela primeira vez naquele dia, Valentina sentiu uma fagulha de esperança. Quem quer que fosse aquele homem misterioso que agora era seu marido, ele parecia conhecer não apenas os segredos obscuros de sua família, mas também algo que ela própria havia esquecido: sua força interior. Na mansão dos Becker, enquanto a noite avançava sobre Balneário Camboriú, dois desconhecidos unidos por um casamento forçado começavam cautelosamente a formar uma improvável aliança. E nos aposentos principais, Elisa Fontes encarava seu reflexo no espelho, uma expressão de fúria contida distorcendo suas feições perfeitas. O plano para humilhar a enteada havia tomado um rumo inesperado, mas ela não permitiria que um desconhecido das ruas destruísse tudo que conquistara. O jogo pelo controle do Império Becker apenas começava. No dia seguinte, Valentina despertou com os primeiros raios de sol. Por um momento, pensou que tudo não passara de um pesadelo, mas a aliança dourada em seu dedo confirmava a nova realidade. Ao descer para o café da manhã, encontrou a mesa vazia, exceto por Theo, que curiosamente já não parecia tão deslocado no elegante ambiente da mansão. "Bom dia", ele cumprimentou, levantando-se como um cavalheiro quando ela entrou. Sua madrasta saiu cedo para uma reunião na empresa. Valentina observou-o com desconfiança. "Como sabe disso?" "Tenho observado a rotina desta casa há mais tempo do que imagina", respondeu, servindo-se de café. "E hoje temos muito o que conversar." Com a mansão praticamente vazia, exceto por alguns funcionários que mantinham distância respeitosa, Theo conduziu Valentina até os jardins que desciam suavemente em direção ao mar. Ali, protegidos por antigas árvores que testemunhavam décadas da história dos Becker, ele finalmente começou a revelar sua história. "Meu nome verdadeiro é realmente Theo Vasconcelos. Sou filho de Augusto Vasconcelos." Valentina sentiu o ar faltar. Augusto Vasconcelos era o maior rival comercial de seu pai, dono da segunda maior rede hoteleira da região. "Impossível. Os Vasconcelos nos odeiam há gerações." "Nem sempre foi assim", respondeu Theo, retirando do bolso uma fotografia antiga e amarelada. "Olhe com atenção." A imagem mostrava dois jovens sorridentes em frente a uma pequena pousada à beira-mar. Com assombro, Valentina reconheceu seu pai e Augusto Vasconcelos, abraçados como velhos amigos. "Nossos pais fundaram o primeiro hotel de Balneário Camboriú juntos, quando a cidade não passava de uma vila de pescadores com potencial turístico", explicou Theo. "Eram melhores amigos, quase irmãos, até que algo os separou." "O que aconteceu?" perguntou Valentina, incapaz de desviar os olhos da fotografia que contradiza tudo o que sempre soube sobre a rivalidade entre as famílias. "Essa é apenas uma parte do que precisamos descobrir", respondeu Theo. "O que sei é que fui injustamente deserdado pelo meu pai há 3 anos, exatamente na mesma época em que seu pai adoeceu misteriosamente." "Coincidência?" questionou Valentina, a mente trabalhando rapidamente. "Não acredito em coincidências desse tipo", respondeu Theo, "especialmente porque, nas semanas antes de ser expulso de casa, encontrei documentos estranhos no escritório de meu pai. Documentos que mencionavam uma fusão antiga entre as empresas Becker e Vasconcelos e outros que sugeriam que alguém estava manipulando ambas as famílias." Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Elisa, possivelmente. Sua madrasta apareceu na vida de seu pai
pouco antes de todos esses acontecimentos, não é mesmo? A jovem assentiu, lembrando-se como Elisa, uma sofisticada dama de companhia contratada para cuidar de sua mãe durante sua doença, habilmente conquistara o coração de Guilherme após a morte da primeira esposa. Por que viver como mendigo? Perguntou subitamente. Se você é um Vasconcelos, por que ninguém presta atenção em mendigos? Respondeu Theo com um sorriso irônico. Tornei-me invisível. Ao longo dos últimos anos pude observar os movimentos de sua madrasta, os visitantes noturnos da mansão, as reuniões secretas com Vicente Pacheco, o advogado da família, murmurou Valentina. Exatamente. O mesmo que cuidou da revisão do testamento de seu pai quando ele estava debilitado. Um silêncio pesado instalou-se entre eles enquanto contemplavam o mar que se estendia abaixo da propriedade. As ondas quebravam nas pedras com força, espalhando espuma branca, como segredos finalmente vindo à tona. Por que se casar comigo? Perguntou finalmente Valentina. Por que aceitar esta farsa orquestrada por Elisa? Porque era a única maneira de entrar oficialmente na mansão e ter acesso aos documentos que seu pai mantinha em seu escritório pessoal. Documentos que, acredito, podem provar o que realmente aconteceu com nossas famílias. E por que deveria confiar em você? Theo sorriu, um sorriso triste que não alcançava completamente seus olhos. Porque acredito que você, assim como eu, quer descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. E porque, apesar do que meu sobrenome possa sugerir, não tenho interesse na fortuna dos Becker. Quero apenas justiça. Valentina fitou longamente o homem à sua frente. Não havia mais traços do mendigo maltrapilho da cerimônia. Em seu lugar, estava um homem de porte elegante, olhar inteligente e palavras articuladas. Um homem que, apesar de tudo que dizia, ainda guardava muitos segredos. Não confio em você, declarou finalmente. Mas também não confio em Elisa, e entre dois desconhecidos com motivos obscuros, prefiro aliar-me àquele que pelo menos admite ter segredos. Um leve sorriso formou-se nos lábios de Theo. É um começo, respondeu. E agora, se me permite a ousadia, gostaria de sugerir que começássemos nossa investigação pelo lugar mais óbvio. O escritório de meu pai, concluiu Valentina. Não, corrigiu Theo. O sótão. Os segredos mais antigos de uma família raramente ficam em escritórios trancados. Eles se escondem entre poeira e esquecimento, aguardando que alguém os redescubra. Naquela tarde, enquanto Elisa ocupava-se com reuniões empresariais, os recém-casados iniciaram sua improvável parceria, subindo as escadas estreitas que levavam ao vasto sótão da mansão Becker, um espaço que Valentina não visitava desde a infância. Entre baús antigos e lembranças empoeiradas, começava uma busca que revelaria segredos capazes de abalar as fundações não apenas de uma família, mas de toda Balneário Camboriú. O sótão da mansão Becker era como um museu privado da história de Balneário Camboriú. Malas antigas, quadros emoldurados de paisagens que já não existiam e fotografias em preto e branco mostrando a transformação da pequena vila de pescadores na cidade cosmopolita que se tornara. Valentina movimentava-se entre os objetos com reverência, redescobrindo fragmentos de sua própria história. Meu avô chegou aqui quando nem mesmo existia estrada pavimentada ligando a região ao resto do estado, explicou, apontando para uma fotografia onde um homem de expressão severa posava ao lado de um carro antigo, atolado na areia. Ele viu o potencial turístico muito antes dos outros. Assim como meu avô, respondeu Theo, estudando a imagem com atenção. Eles devem ter chegado na mesma época. A poeira dançava nos raios de sol que penetravam pelas pequenas janelas do sótão, criando uma atmosfera quase mágica. Valentina abriu um baú repleto de livros antigos, documentos amarelados e álbuns de fotografia. Foi em um desses álbuns que encontrou mais imagens surpreendentes. Seu pai e Augusto Vasconcelos, sempre juntos, desde a adolescência até o início da vida adulta. Eram realmente inseparáveis, murmurou Theo, a voz carregada de emoção. O que poderia ter destruído uma amizade tão forte? Enquanto vasculhavam o vasto sótão, Valentina encontrou um objeto que fez seu coração acelerar. Um pequeno diário encadernado em couro
com as iniciais de sua mãe. Nunca soube que ela mantinha um diário, disse acariciando a capa desgastada. Talvez contenha respostas, sugeriu Theo. O ruído de passos no corredor abaixo interrompeu a exploração. Rapidamente, Valentina escondeu o diário entre as dobras de seu vestido. A voz de Elisa ecoou pela casa, chamando-a. Precisamos descer, sussurrou. Ela não pode suspeitar que estivemos aqui. De volta ao piso principal, encontraram Elisa acompanhada de Vicente Pacheco, o advogado da família. Com seu terno impecável e pasta de couro italiana, Vicente emanava uma aura de autoridade calculada. Ah, os recém-casados, sorriu Elisa, o tom melífluo mascarando a frieza em seus olhos. Estávamos justamente discutindo algumas adaptações necessárias agora que Valentina está casada. Vicente Pacheco abriu sua pasta, retirando um maço de documentos. Apenas algumas formalidades para garantir a transição tranquila da administração dos negócios. Explicou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Considerando a situação peculiar do matrimônio. Que situação peculiar? Questionou Valentina, o queixo erguido em desafio. Ora, querida, interveio Elisa com falsa doçura. Seu marido não tem experiência empresarial. É melhor que eu continue administrando tudo enquanto vocês se adaptam. Theo, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Na verdade, acredito que Valentina está perfeitamente capacitada para assumir seu papel no império que seu pai construiu, disse com surpreendente firmeza. Afinal, ela tem o sangue dos Becker. A tensão que se instalou na sala era palpável. Os olhos de Elisa estreitaram-se perigosamente enquanto Vicente ajustava a gravata, visivelmente desconfortável. Interessante sua confiança na capacidade de sua esposa, Sr. Vasconcelos, disse o advogado, a menção ao sobrenome de Theo fazendo Elisa empalidecer visivelmente. Como sabe meu sobrenome? Questionou Theo, sua postura mudando sutilmente. Vicente tossiu, claramente percebendo seu deslize. Está nos documentos do casamento, naturalmente. Claro, respondeu Theo, trocando um olhar significativo com Valentina. Os documentos. Naquela noite, trancados no quarto da ala leste, Valentina e Theo examinaram o diário à luz de uma única lâmpada. As páginas revelavam muito mais do que esperavam. Não apenas detalhes da vida pessoal de sua mãe, mas observações perspicazes sobre os negócios da família e, mais importante, suspeitas crescentes sobre Elisa. Minha mãe desconfiava dela desde o início, sussurrou Valentina, virando as páginas com cuidado. Ela escreve que Elisa parecia saber demais sobre nossa família para uma simples dama de companhia recém-contratada. E aqui, apontou Theo para uma entrada, datada de poucos meses antes do adoecimento da mãe de Valentina. Ela menciona ter visto Elisa mexendo em documentos no escritório de seu pai. Documentos relacionados à antiga parceria com meu pai. A última entrada do diário, escrita com letra trêmula, enviou um arrepio pela espinha de Valentina. Encontrei provas e não é quem diz ser. Preciso contar a G antes que seja tarde demais. E então ela adoeceu, concluiu Valentina, a voz embargada pela emoção. De maneira repentina e inexplicável. Assim como meu pai me deserdou sem explicação pouco depois, acrescentou Theo, pensativo, como se alguém o tivesse convencido de que eu era uma ameaça. Enquanto a brisa noturna de Balneário Camboriú agitava as cortinas do quarto, Valentina e Theo compartilharam um olhar carregado de determinação. O diário tinha respondido algumas perguntas, mas levantado muitas outras. Quem realmente era Elisa Fontes? Qual era sua conexão com a antiga parceria entre os Becker e os Vasconcelos? E o que Vicente Pacheco sabia sobre tudo isso? Na mansão silenciosa, dois improváveis aliados fortaleciam seu pacto. Enquanto isso, em seu luxuoso escritório com vista para o mar, Elisa Fontes fazia uma ligação telefônica, o rosto contorcido em uma expressão de fúria contida. Eles encontraram algo, disse para a pessoa do outro lado da linha. Precisamos agir rapidamente. As semanas seguintes transcorreram em um estranho equilíbrio de poder na mansão Becker. Valentina e Theo mantinham a fachada de um casal recém-casado, enquanto secretamente continuavam sua investigação. Elisa, por sua vez, intensificou sua vigilância sobre a enteada.
raramente deixando-os sozinhos. A alta sociedade de Balneário Camboriú fervilhava com especulações sobre o casamento inusitado. Quem realmente era o misterioso marido de Valentina Becker? Por que a herdeira do império hoteleiro havia se casado com um aparente desconhecido? E por que, apesar das tentativas de Elisa de mantê-los afastados dos eventos sociais, eles haviam recebido um convite para o grande baile beneficente anual da cidade? É uma armadilha, declarou Theo quando o convite chegou, entregue pessoalmente por Vicente Pacheco, com um sorriso enigmático. Elisa quer nos expor publicamente, humilhar-nos diante de toda a sociedade. Ou talvez seja nossa chance de descobrir mais, rebateu Valentina. Muitos dos antigos amigos de meu pai estarão lá. Pessoas que conheceram a verdadeira história de nossa família antes que Elisa reescrevesse tudo. O baile beneficente era o evento mais esperado do calendário social de Balneário Camboriú, realizado no salão de festas do mais antigo e prestigioso hotel da Orla. Coincidentemente, o primeiro empreendimento conjunto das famílias Becker e Vasconcelos décadas atrás. A sociedade local vestia suas melhores roupas e joias mais extravagantes para uma noite de ostentação disfarçada de caridade. Quando Valentina e Theo chegaram, houve um momento de silêncio coletivo, seguido por um burburinho crescente. Ela vestia um elegante vestido azul marinho que ressaltava sua postura altiva, herdada do pai. Mas foi Theo quem realmente causou espanto. Impecavelmente trajado em um smoking que parecia feito sob medida, cabelos bem cortados e barba aparada, ele em nada lembrava o homem que todos conheciam como o mendigo da praia central. Meu Deus, ele parece um Vasconcelos, sussurrou uma senhora idosa para sua acompanhante, alto o suficiente para que Valentina ouvisse. Tem o mesmo porte elegante de Augusto quando jovem. Elisa, que conversava com um grupo de empresários locais, virou-se lentamente ao perceber a comoção. Seus olhos estreitaram-se ao ver a transformação de Theo, e Valentina notou como ela rapidamente sussurrou algo para Vicente Pacheco, que imediatamente saiu do salão com o celular em mãos. Estão tramando algo, murmurou Theo, conduzindo Valentina pelo salão com a desenvoltura de alguém habituado a eventos sociais. Mantenha os olhos abertos. A surpresa da sociedade local só aumentou quando Theo demonstrou não apenas maneiras impecáveis, mas impressionante conhecimento sobre arte e história e, particularmente, sobre a evolução arquitetônica de Balneário Camboriú. Diante de um quadro histórico que mostrava a cidade em seus primórdios, ele entreteve um grupo de convidados com detalhes precisos sobre os primeiros empreendimentos turísticos da região. É extraordinário como nossos avós tiveram a visão de transformar uma simples vila de pescadores em um dos destinos mais luxuosos do Brasil, comentou, olhando diretamente para um antigo sócio de Guilherme Becker. Especialmente quando uniram forças para construir o primeiro hotel de verdade na Praia Central. O empresário idoso estudou Theo com crescente curiosidade. Você fala como se tivesse estado lá, jovem. Conhece bem a história da cidade? Conheço a história das pessoas que construíram esta cidade, respondeu Theo com um sorriso enigmático. E como algumas delas foram convenientemente esquecidas. Do outro lado do salão, Elisa observava a interação com evidente desconforto. Seu plano de humilhar o mendigo diante da alta sociedade estava fracassando espetacularmente. Em vez disso, Theo parecia conquistar admiração e despertar curiosidade. A noite atingiu seu ponto crucial quando o presidente da Associação dos Hoteleiros anunciou o tradicional leilão beneficente. Entre os itens mais disputados estava um quadro histórico que retratava a inauguração do primeiro hotel de luxo da cidade. Como todos sabem, anunciou o leiloeiro, este quadro tem valor não apenas artístico, mas histórico para Balneário Camboriú. Retrata o momento em que as famílias Becker e Vasconcelos, hoje rivais, celebravam juntas o início do que transformaria nossa cidade. A menção aos Vasconcelos fez com que todos os olhares se voltassem para Theo e Valentina. Com um movimento decidido, Theo ergueu a mão. R$5.000, declarou em voz alta e clara. Um murmúrio percorreu o salão. Quem era aquele homem que até semanas atrás vivia nas ruas e agora oferecia milhares por uma obra de arte? 10.000,
contrapôs Elisa, avançando em direção ao quadro com um sorriso forçado. Em nome da família Becker. 20.000, rebateu Theo sem hesitação. Em nome da verdadeira parceria entre os Becker e os Vasconcelos, que alguns tentaram apagar da história. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sussurros crescentes. Elisa, com o rosto adquirindo um tom púrpura de fúria, preparava-se para responder quando uma voz idosa e trêmula soou do fundo do salão. Eu conheço você. Todos se viraram para ver uma senhora de idade avançada, apoiada em uma bengala, abrindo caminho entre os convidados. Era a Dona Cecília, viúva de um dos primeiros sócios de Guilherme Becker, conhecida por sua memória afiada e língua ainda mais. Você é o filho de Augusto Vasconcelos, declarou, apontando para Theo. Tem os mesmos olhos, o mesmo porte e a mesma marca. Antes que alguém pudesse reagir, a idosa esticou a mão enrugada e apontou para uma pequena cicatriz quase imperceptível, próxima à têmpora de Theo. Todos os Vasconcelos têm essa marca. Uma tradição familiar, um ritual antigo que remonta aos fundadores da família. O burburinho no salão transformou-se em verdadeiro tumulto. Elisa, lívida, fez um gesto para Vicente Pacheco, que rapidamente se aproximou de Theo. Acho que está na hora de encerrarmos sua pequena farsa, Sr. Vasconcelos, disse o advogado em voz baixa, mas ameaçadora. Ou devo chamá-lo de Teodoro Vasconcelos, herdeiro deserdado do império rival dos Becker. Valentina, que até então observava a cena com crescente compreensão, deu um passo à frente, posicionando-se ao lado do marido. Não, Vicente, declarou com firmeza. Acho que está na hora de todos saberem a verdade sobre o que realmente aconteceu com meu pai e com o Sr. Vasconcelos, e sobre quem realmente é Elisa Fontes. O baile beneficente, que começara como uma noite de frivolidades sociais, transformava-se no palco de revelações que sacudiriam as fundações da alta sociedade de Balneário Camboriú. E para Valentina e Theo, era apenas o primeiro ato de uma confrontação muito maior que se aproximava. Nos dias que se seguiram ao baile beneficente, a mansão Becker transformou-se em um campo de batalha silencioso. Valentina, fortalecida pela crescente certeza de que Theo estava, de fato, lutando ao seu lado, intensificou sua busca por provas contra Elisa. A madrasta, por sua vez, raramente deixava a enteada sozinha, sempre encontrando pretextos para monitorar seus movimentos. Precisamos agir com ainda mais cautela agora, advertiu Theo numa tarde, em que conseguiram alguns momentos de privacidade nos jardins da mansão. Elisa sabe que estamos investigando. A revelação pública no baile a deixou mais perigosa do que nunca. Valentina assentiu, observando o mar que se estendia além dos limites da propriedade. O outono começava a se instalar em Balneário Camboriú, tornando as águas mais agitadas e o céu ocasionalmente nublado, refletindo a tempestade que se formava dentro da mansão. Encontrei algo no escritório dela, revelou em voz baixa, retirando cuidadosamente um envelope do bolso. Aproveitei quando ela saiu para uma reunião com Vicente. Dentro do envelope, havia cópias de documentos com a assinatura de Guilherme Becker, autorizando transferências de propriedades para empresas offshore. Mais importante, havia também um documento original com a assinatura do pai de Valentina, ao lado de uma folha, onde Elisa aparentemente praticara reproduzir a mesma assinatura dezenas de vezes. Falsificação, murmurou Theo, examinando os papéis. Isso explica como ela conseguiu tomar controle de tantos ativos tão rapidamente. Há mais, continuou Valentina, sua voz tremendo ligeiramente. Encontrei correspondências entre Elisa e Vicente, datadas de antes mesmo dela conhecer minha família. Eles planejavam tudo há anos. O choque estampado no rosto de Theo foi substituído por uma expressão de compreensão dolorosa. Eles não visavam apenas sua família, Valentina. Acredito que meu pai também foi vítima do mesmo esquema. Enquanto comparavam suas descobertas, uma estranha sensação começou a crescer no peito de Valentina. Já não olhava para Theo como o mendigo que fora forçada a aceitar como marido, nem mesmo como o aliado cauteloso que se revelara nas semanas anteriores. Algo mais profundo e inesperado florescia entre eles. Uma conexão forjada não apenas pela adversidade compartilhada, mas por uma compreensão mútua que transcendia suas circunstâncias.
Por que continuar com essa farsa de casamento? Perguntou subitamente, surpreendendo até a si mesma com a pergunta. Agora que sabemos quem você realmente é, poderíamos denunciar Elisa às autoridades com as provas que temos. Theo ficou em silêncio por longos momentos, estudando o horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas fachadas espelhadas dos arranha-céus à beira-mar. Não é apenas sobre provar a falsificação, Valentina, respondeu finalmente. É sobre entender o quadro completo. Por que Elisa e Vicente miraram especificamente nossas famílias? Por que separar duas dinastias que juntas praticamente fundaram esta cidade? E há seu pai, acrescentou Valentina gentilmente. Você ainda quer reconquistar seu lugar na família Vasconcelos. Um sorriso triste formou-se nos lábios de Theo. Quero justiça. Para meu pai, para o seu e para as pessoas que sofreram por causa dos jogos de poder de Elisa. Naquele momento, algo mudou no olhar de Valentina. Pela primeira vez desde que fora forçada a se casar, ela esticou a mão e tocou voluntariamente o rosto de Theo, seus dedos traçando suavemente a pequena cicatriz próxima à sua têmpora que o identificava como um verdadeiro Vasconcelos. Então continuaremos juntos nessa batalha, disse com uma nova determinação em sua voz, como um verdadeiro casal. A intimidade do momento foi interrompida pelo som de pneus na entrada da mansão. Elisa retornava, acompanhada por Vicente Pacheco. Rapidamente, Valentina escondeu as provas e assumiu uma expressão neutra. Precisamos continuar procurando, sussurrou antes que se separassem. Ainda falta alguma coisa, uma prova definitiva que explique tudo. Naquela noite, durante o jantar, a tensão na mesa era palpável. Elisa observava o casal com olhos de falcão, analisando cada gesto, cada olhar trocado. Recebi uma notícia interessante hoje, anunciou enquanto os empregados serviam a sobremesa. Parece que Augusto Vasconcelos está vendendo sua participação nos hotéis do norte da cidade. Rumores dizem que sua saúde está frágil. Theo manteve o semblante impassível, mas Valentina percebeu como seus dedos apertaram levemente o guardanapo. Uma pena, respondeu ele com calculada indiferença. O Sr. Vasconcelos sempre foi um visionário para Balneário Camboriú. Quase tanto quanto meu marido, retrucou Elisa, o veneno mal disfarçado em sua voz. Antes de seu infortúnio. Falando em meu pai, interveio Valentina, gostaria de visitar o hospital amanhã. O pedido aparentemente inocente fez Elisa quase derrubar sua taça de vinho. Desde o adoecimento de Guilherme Becker, Elisa controlava rigorosamente quem podia visitá-lo na clínica particular onde estava internado, alegando que emoções fortes poderiam agravar seu estado. Não acho prudente, respondeu rapidamente. Os médicos foram muito claros sobre a necessidade de repouso absoluto. Mas já faz quase um mês que não o vejo, insistiu Valentina, e tenho certeza que ele gostaria de conhecer meu marido. O olhar que Elisa lançou para Vicente não passou despercebido pelo casal. Havia pânico ali, brevemente revelado, antes que ela recompusesse sua máscara de preocupação. Veremos, respondeu vagamente. Preciso consultar os médicos primeiro. Mais tarde, trancados novamente em seu quarto, Valentina e Theo discutiam em sussurros exaltados. Ela está escondendo algo sobre seu pai, afirmou Theo. A reação dela ao seu pedido foi reveladora demais. E a menção a seu pai também a perturbou, acrescentou Valentina. Acho que precisamos descobrir o que está acontecendo com Augusto Vasconcelos. Isso pode ser perigoso, advertiu Theo. Se Elisa suspeitar que estamos nos aproximando da verdade... Valentina segurou as mãos de Theo entre as suas, sentindo o calor e a força que emanavam dele. Como fora possível que, em tão pouco tempo, aquele desconhecido que entrara em sua vida através de um casamento forçado tivesse se tornado sua única âncora em meio à tempestade de mentiras que era sua vida? Tenho medo, Theo, admitiu num raro momento de vulnerabilidade. Não apenas do que Elisa pode fazer, mas do que podemos descobrir. E se toda a minha vida foi construída sobre mentiras? Theo a puxou gentilmente para perto, envolvendo-a num abraço protetor. Então construiremos uma nova verdade juntos. Naquela noite, enquanto a chuva começava a cair sobre Balneário Camboriú,
Martelando contra as janelas da mansão Becker com força crescente, 2 jovens unidos por circunstâncias extraordinárias adormeceram nos braços um do outro, encontrando brevemente refúgio em meio à tormenta que ameaçava engoli-los. E nos aposentos principais, Elisa Fontes falava ao telefone em voz baixa e urgente. Precisamos nos livrar dela imediatamente. Ela está chegando perto demais. A chuva que começara como um prenúncio na noite anterior transformou-se em uma tempestade furiosa que castigou o balneário Camboriú por toda a manhã. Valentina observava, através da janela embaçada, as ondas violentas atacando a orla da praia central, enquanto pensava em como o clima parecia refletir perfeitamente o caos em sua vida. Uma comitiva acabou de chegar, anunciou Theo, entrando no quarto apressadamente. Vicente Pacheco e 2 homens que nunca vi antes. Antes que pudessem especular sobre os visitantes misteriosos, batidas firmes soaram na porta. Era Marlene, a governanta que trabalhava na mansão há apenas 2 anos, desde que Elisa assumira o controle. Dona Elisa solicita sua presença na sala de estar imediatamente, informou com expressão neutra. Há pessoas importantes esperando. O casal trocou olhares apreensivos antes de descer. Na elegante sala com vista para o mar revolto, encontraram Elisa sentada como uma rainha em sua corte, ladeada por Vicente Pacheco e 2 homens de terno que exibiam a postura característica de executivos corporativos. Ah, queridos, finalmente, sorriu Elisa, a falsidade de seu tom evidente. Permitam-me apresentar os senhores Rodrigo Mendes e Carlos Ferreira, da GMT Investments. Valentina sentiu um aperto no peito. A GMT Investments era um conglomerado internacional conhecido por adquirir empresas familiares em dificuldades financeiras, frequentemente desmembrando-as para venda posterior. O que está acontecendo aqui? Questionou com voz firme, recusando-se a sentar. Uma oportunidade extraordinária, respondeu Vicente, assumindo seu papel de porta-voz. A GMT fez uma oferta para adquirir todas as ações das empresas Becker. Uma oferta generosa, devo acrescentar. Vender? O império que meu pai construiu? Valentina não conseguia esconder sua indignação. Isso é absurdo. É negócio, corrigiu Elisa com frieza. Seu pai está incapacitado, a administração tem sido desafiadora e esta oferta garantiria o futuro financeiro da família sem os aborrecimentos de gerenciar hotéis e propriedades. Um dos executivos adiantou-se, estendendo uma pasta para Valentina. Se me permite, senhorita Becker. Nossa proposta inclui não apenas uma quantia substancial pela aquisição, mas também uma cláusula que garantiria a você e seu marido uma nova vida no exterior, completamente livre de preocupações financeiras. Theo, que permanecera silencioso, finalmente manifestou-se. E por acaso esta proposta também inclui a aquisição dos ativos da família Vasconcelos? A pergunta direta pegou os executivos de surpresa. Vicente Pacheco ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. De fato, respondeu o mais velho dos executivos após um momento de hesitação. A GMT está finalizando negociações similares com o Sr. Augusto Vasconcelos. A intenção é reunificar os ativos que originalmente formavam um único conglomerado. Como vocês sabiam disso? Perguntou Elisa bruscamente, olhando com suspeita para Theo. Apenas uma suposição educada, respondeu ele com um sorriso enigmático. Afinal, qualquer conhecedor da história de Balneário Camboriú sabe que as famílias Becker e Vasconcelos construíram esta cidade juntas, antes de circunstâncias misteriosas as separarem. A tensão na sala era palpável. Elisa avançou, colocando-se entre Valentina e os executivos. Minha enteada e seu marido precisam de tempo para considerar a proposta. Quem não gostaria de abandonar as preocupações diárias por uma vida de luxo no exterior? Não preciso de tempo, rebateu Valentina, empurrando a pasta de volta para o executivo. Minha resposta é não. Os hotéis Becker não estão à venda. Receio que não seja tão simples, querida, interveio Elisa com um sorriso gelado. Como tutora legal de seu pai e administradora oficial dos bens da família, eu já assinei um pré-acordo. O choque estampado no rosto de Valentina era visível. Você não pode fazer isso.
Posso e fiz, respondeu Elisa, toda a pretensão de cordialidade abandonada. E sugiro que você e seu marido mendigo aceitem a generosa oferta de uma nova vida longe daqui, antes que eu reconsidere os termos. A ameaça velada pairou no ar como uma nuvem tóxica. Vicente Pacheco rapidamente interveio, conduzindo os executivos para fora da sala, com promessas de finalizar os detalhes em breve. Quando ficaram sozinhos, Elisa encarou o casal com um olhar calculista. Vocês têm até o final da semana para aceitar os termos e partir, declarou. Ou descobrirão que há consequências muito desagradáveis para quem se intromete em meus negócios. Após sua saída, Valentina desabou em uma poltrona, o rosto nas mãos. Ela vai vender tudo. Tudo que meu pai construiu, que meu avô iniciou, será desmembrado e vendido a estranhos. Theo ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com firmeza. Não, não vai, porque agora temos uma nova pista. Precisamos encontrar meu pai imediatamente. Augusto Vasconcelos, mas como? Elisa certamente impedirá que saiamos da mansão agora. Um sorriso determinado formou-se nos lábios de Theo. Esqueça que fui um mendigo por 3 anos. Conheço cada entrada e saída desta cidade. E mais importante, tenho aliados que Elisa jamais suspeitaria. Naquela mesma tarde, aproveitando um momento em que Elisa saíra para se encontrar novamente com Vicente, o casal executou seu plano de fuga temporária. Utilizando uma passagem quase esquecida, que ligava os fundos da propriedade a uma trilha costeira, eles escaparam da vigilância constante na mansão. O destino era uma pequena pousada na parte histórica de Balneário Camboriú, afastada da ostentação dos arranha-céus à beira-mar. Ali, numa sala simples mas aconchegante, uma senhora idosa aguardava, seu rosto iluminando-se ao ver Theo. "Meu menino!" exclamou, abraçando-o com vigor surpreendente para alguém de sua idade. Dona Gertrudes, apresentou Theo, a antiga governanta da mansão Becker, demitida por sua madrasta logo após seu pai adoecer. Valentina encarou a idosa com assombro. Tinha vagas lembranças dela de sua infância, uma presença constante e afetuosa que cuidava não apenas da casa, mas da família. "Você cresceu para ser exatamente como seu pai, menina", disse Dona Gertrudes, estudando Valentina com olhos emocionados. A mesma determinação no olhar. "Dona Gertrudes tem algo importante para nos contar", explicou Theo. Algo que ela guardou por anos, temendo pela própria segurança. A idosa assentiu gravemente, dirigindo-se a um antigo baú de madeira no canto do quarto. De dentro, retirou um envelope amarelado e um pequeno frasco de vidro cuidadosamente lacrado. "Seu pai não adoeceu naturalmente, menina", declarou com voz embargada. "Nem sua mãe antes dele. Eu suspeitava há muito tempo, mas só consegui provas quando encontrei isto no quarto de Elisa, pouco antes de ser demitida." Valentina pegou o frasco com mãos trêmulas. Dentro havia um pó branco de aparência inofensiva. "Arsenicismo crônico", explicou Dona Gertrudes. "Uma dose pequena todos os dias no chá, no café, causando sintomas que pareciam uma doença degenerativa natural. Foi assim que sua mãe se foi, e é assim que seu pai está sendo silenciosamente eliminado." O horror da revelação atingiu Valentina como um golpe físico. Não apenas sua madrasta era uma fraudadora, era uma envenenadora calculista que lentamente destruíra sua família. "E isso não é tudo", continuou a idosa, abrindo o envelope. "Encontrei estes documentos no escritório de seu pai, na noite em que fui demitida. São registros antigos da fusão original entre as empresas Becker e Vasconcelos, e prova de que alguém falsificou documentos para separar as duas famílias décadas atrás." "Vicente Pacheco", murmurou Theo, examinando os papéis. "A assinatura dele está aqui, muito mais jovem, mas inconfundível." "Isso explica tudo", concluiu Valentina, as peças finalmente se encaixando. "Vicente separou nossas famílias décadas atrás, provavelmente para enfraquecer ambas. E agora, com Elisa, está prestes a reunificá-las através dessa venda internacional, embolsando uma fortuna no processo." Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas da pequena pousada, como se os céus respondessem à gravidade das revelações. A tempestade que castigava Balneário Camboriú parecia espelhar a tempestade interior que Valentina enfrentava. "Precisamos agir imediatamente", decidiu.
uma nova determinação surgindo através da dor. Meu pai está em perigo assim como o seu, Theo, e temos finalmente as provas de que precisamos. A tradicional festa da colheita, que celebrava as origens agrícolas da região antes de sua transformação em polo turístico, aproximava-se. Seria o palco perfeito para a próxima fase de seu plano. Uma confrontação pública que exporia as maquinações de Elisa e Vicente diante de toda a sociedade de Balneário Camboriú. Enquanto a tempestade rugia lá fora, 3 pessoas unidas pela busca da verdade planejavam meticulosamente como restaurar a justiça e salvar não apenas 2 famílias, mas o verdadeiro legado de uma cidade construída por visionários que um dia foram melhores amigos. A tradicional festa da colheita de Balneário Camboriú sempre fora um evento singular no calendário anual da cidade. Enquanto os turistas conheciam apenas as praias deslumbrantes e a vida noturna vibrante, os moradores antigos mantinham viva a memória de quando a região era primordialmente agrícola, antes que o turismo transformasse tudo. A celebração acontecia no grande pavilhão comunitário próximo ao rio, que cortava a parte histórica da cidade, longe dos arranha-céus e do glamour da orla. Elisa, que sempre desprezara a festa por considerá-la provinciana demais, surpreendeu a todos ao anunciar que não apenas compareceria, mas ofereceria um generoso patrocínio em nome da família Becker. Precisamos manter as aparências, explicou a Vicente Pacheco, enquanto se preparavam para o evento. Com toda a fofoca que circula desde o baile beneficente, devemos mostrar que ainda controlamos tudo. O advogado assentiu, ajustando os óculos com nervosismo. Os executivos da GMT estão pressionando pela finalização do acordo. Estão preocupados com complicações. Não haverá complicações, garantiu Elisa com um sorriso frio. O casal inconveniente logo aceitará nossa oferta generosa para iniciar uma nova vida longe daqui. Quem recusaria milhões e liberdade? E se não aceitarem? O olhar que Elisa lançou a Vicente fez o advogado recuar instintivamente. Então lidaremos com eles da mesma forma que lidei com outros. Obstáculos. Na mansão Becker, Valentina e Theo finalizavam seus próprios preparativos para a festa. Desde o encontro com Dona Gertrudes, haviam multiplicado seus esforços para reunir todas as provas possíveis contra Elisa e Vicente. O cofre secreto no escritório do pai de Valentina, que conseguiram abrir graças a uma combinação que a governanta revelara, proporcionou a peça final do quebra-cabeça. Um testamento atualizado de Guilherme Becker, assinado antes de seu adoecimento grave, e registros meticulosos de todas as transferências financeiras realizadas sob a administração de Elisa. "Está pronta?" perguntou Theo, observando Valentina contemplar o mar da varanda de seu quarto. A tempestade dos dias anteriores finalmente cedera, deixando o céu excepcionalmente límpido, como se a natureza oferecesse um presságio de clareza após tanto caos. "Estou", respondeu ela, virando-se para encará-lo. Não havia mais traço da jovem insegura que fora forçada a um casamento humilhante. Em seu lugar estava uma mulher determinada, pronta para lutar pelo legado de sua família. "E você?" Theo sorriu, aproximando-se para ajustar delicadamente o colar de pérolas no pescoço de Valentina, uma herança de sua mãe que Elisa nunca conseguira tomar. "Nasci pronto para este momento", respondeu com suavidade. "Mesmo quando vivia nas ruas, observando esta mansão de longe, algo dentro de mim sabia que um dia estaria aqui, ao seu lado, restaurando a verdade." O olhar que trocaram continha mais do que determinação compartilhada. Nos meses desde seu casamento forçado, o improvável casal descobrira uma conexão que transcendia suas circunstâncias extraordinárias. Um vínculo forjado em adversidade e fortalecido por respeito mútuo, que gradualmente florescera em algo mais profundo e inesperado. "Independentemente do que aconteça esta noite", disse Valentina, seus dedos entrelaçando-se com os de Theo, "quero que saiba que não me arrependo de ter me casado com você. Mesmo tendo sido forçada, encontrei no homem que achei ser um simples mendigo mais força e dignidade do que em qualquer empresário rico que já conheci." A festa da colheita estava em pleno andamento quando chegaram. O pavilhão decorado com produtos locais,
lanternas coloridas e faixas tradicionais, abrigava praticamente toda a comunidade. Desde os pescadores mais antigos até os empresários mais influentes, todos participavam da celebração que simbolizava as raízes profundas de Balneário Camboriú. Elisa, deslumbrante em um vestido caríssimo e joias ostensivas, circulava entre os convidados como uma rainha benevolente, dispensando sorrisos calculados e promessas vazias de apoio comunitário. Vicente Pacheco a seguia como uma sombra, ocasionalmente sussurrando em seu ouvido quando avistava alguém particularmente importante. A chegada de Valentina e Theo causou o burburinho esperado. Desde o baile beneficente, o casal tornara-se o assunto preferido das rodas sociais. Quem realmente era o misterioso marido da herdeira Becker? Por que a poderosa Elisa Fontes parecia tão desconfortável na presença deles? "Valentina, querida", exclamou Elisa ao avistá-los, aproximando-se com falsa cordialidade. "Que maravilha vê-los participando das tradições locais." Estava justamente explicando ao prefeito como a família Becker sempre valorizou as raízes culturais da cidade. "Realmente valorizamos", respondeu Valentina com um sorriso igualmente falso. "Meu pai sempre dizia que Balneário Camboriú é muito mais do que arranha-céus e turistas. É uma comunidade com história e tradições que remontam a gerações." "Eloquente como sempre", retrucou Elisa, seu olhar endurecendo ligeiramente. "Já consideraram a proposta que discutimos? A GMT está ansiosa por uma resposta." "Na verdade", interveio Theo, "temos um anúncio a fazer esta noite. Algo que acreditamos que interessará a toda a comunidade." O sorriso de Elisa vacilou por um instante quase imperceptível. "Que maravilha! Mal posso esperar para ouvir." Enquanto se afastava, arrastando Vicente consigo, Valentina e Theo trocaram olhares determinados. O momento de verdade aproximava-se. A parte oficial da celebração começou com discursos das autoridades locais e homenagens aos agricultores e pescadores mais antigos. Seguindo a tradição, a família mais influente da cidade, historicamente os Becker, era convidada a fazer um pronunciamento e um brinde. Elisa adiantou-se ao palco improvisado com a confiança de quem já considerava o Império Becker completamente seu. "É com grande honra que represento a família Becker nesta celebração tão significativa", começou com voz melodiosa. "Meu marido, Guilherme, sempre acreditou na importância de honrar nossas raízes." "Com licença", a voz firme de Valentina interrompeu o discurso, causando um murmúrio de surpresa entre os presentes. "Creio que, como filha legítima de Guilherme Becker, o direito de representar nossa família me pertence." A tensão que se instalou no pavilhão era palpável. Elisa, momentaneamente desestabilizada, lançou um olhar furioso para a enteada. "Valentina, querida, seu pai ficaria tão decepcionado com essa interrupção indelicada", respondeu, tentando manter o controle da situação. "Meu pai ficaria decepcionado com muitas coisas que aconteceram desde seu adoecimento", rebateu Valentina, subindo ao palco com Theo ao seu lado. "E está na hora de toda Balneário Camboriú saber a verdade." O que se seguiu foi um momento que ficaria para sempre gravado na memória coletiva da cidade. Com eloquência e firmeza, Valentina revelou as manipulações de Elisa e Vicente, a falsificação de documentos, o desvio de fundos e a terrível suspeita de envenenamento sistemático que vitimara sua mãe e agora ameaçava seu pai. Theo complementou o relato com a perspectiva dos Vasconcelos. Como a mesma dupla trabalhara por décadas para separar duas famílias que originalmente construíram juntas o alicerce turístico da cidade, apenas para agora tentar vendê-lo a estrangeiros por lucro pessoal. "Como prova de nossas alegações", declarou Valentina, retirando da bolsa uma pasta com documentos, "temos aqui o laudo laboratorial confirmando a presença de substâncias tóxicas nas amostras coletadas, bem como os registros originais da parceria entre os Becker e os Vasconcelos, com as assinaturas falsificadas que separaram as famílias." O choque coletivo era visível nos rostos da audiência. Elisa, lívida de fúria, tentou avançar em direção ao palco, mas foi contida por Vicente, que parecia já calcular suas opções legais. "Mentiras e calúnias!", gritou desesperadamente.
Esta garota ingrata e seu marido mendigo estão tentando desestabilizar uma administração legítima. Foi neste momento que a multidão se abriu para dar passagem a uma figura inesperada. Um homem idoso em uma cadeira de rodas, visivelmente debilitado, mas com olhos alertas e determinados. "Papai?" exclamou Valentina, descendo rapidamente do palco para ajoelhar-se diante dele. Guilherme Becker, afastado da vida pública há tanto tempo que muitos já o consideravam à beira da passagem, ergueu uma mão trêmula para acariciar o rosto da filha. "Minha Valentina", murmurou com voz fraca, mas audível no silêncio chocado que se instalara. Finalmente. A verdade. E ao lado dele, conduzindo a cadeira de rodas, estava ninguém menos que Augusto Vasconcelos, pai de Theo, igualmente debilitado, mas com o mesmo fogo de determinação nos olhos. "Como?", balbuciou Theo, aproximando-se com visível emoção. "Dona Gertrudes", explicou Augusto com um sorriso cansado. "Ela nos encontrou, nos contou tudo, nos ajudou a interromper o envenenamento." O escândalo que se seguiu sacudiu Balneário Camboriú até suas fundações. Elisa e Vicente, confrontados com provas irrefutáveis e o testemunho vivo de suas vítimas, tentaram fugir da festa apenas para encontrar a polícia aguardando na saída, alertada previamente por Valentina e Theo. A comunidade, profundamente ligada às tradições familiares e à honestidade que caracterizava os primeiros empreendedores da região, imediatamente se posicionou ao lado dos verdadeiros herdeiros. As manipulações de Elisa foram universalmente condenadas, e a falsa venda para a GMT Investments, exposta como uma fraude, foi rapidamente desfeita. Nas semanas seguintes, enquanto Elisa e Vicente enfrentavam as consequências legais de seus atos, Valentina e Theo dedicaram-se a uma nova missão: reunificar as empresas Becker e Vasconcelos sob uma única administração, restaurando a visão original de seus pais e avós para Balneário Camboriú. A mansão Becker, antes fria e opressiva sob o comando de Elisa, gradualmente transformou-se. Cômodos foram renovados, jardins revitalizados, e os espaços anteriormente proibidos foram abertos para a comunidade, incluindo um museu sobre a história da cidade que ocupava parte do antigo sótão onde tudo começara. E enquanto a primavera florescia sobre Balneário Camboriú, trazendo novos visitantes para suas praias deslumbrantes, os habitantes locais comentavam sobre como o casal improvável, a herdeira e o mendigo, que na verdade era um herdeiro deserdado, havia não apenas encontrado a verdade, mas também o amor verdadeiro em meio à adversidade. A tempestade que atingira Balneário Camboriú naquela semana decisiva não fora apenas uma manifestação da natureza, fora um presságio de mudança, de renovação. E enquanto os últimos vestígios das nuvens escuras dissipavam-se no horizonte, a cidade resplandecia sob um novo começo, assim como seus guardiões legítimos. A tempestade que castigara Balneário Camboriú nas semanas anteriores deixara marcas pela cidade. Parte do telhado da histórica mansão Becker sofrera danos significativos, forçando uma reforma que, ironicamente, revelou-se uma bênção disfarçada. Durante os trabalhos de restauração, os operários descobriram algo extraordinário, no que parecia ser apenas um espaço entre paredes. Uma passagem secreta, cuidadosamente oculta durante décadas. "É inacreditável", murmurou Valentina, segurando uma lanterna enquanto ela e Theo exploravam cautelosamente o corredor estreito que se estendia para além da abertura recém-descoberta. "Esta casa ainda guarda segredos que nem mesmo suspeitávamos." A passagem, empoeirada e claramente intocada por anos, conduzia a um amplo cômodo no último andar da mansão, um espaço que não constava em nenhuma planta arquitetônica oficial. O que encontraram lá deixou-os sem palavras. Um estúdio de arte completamente equipado, com paredes cobertas de pinturas extraordinárias assinadas por Guilherme Becker. "Meu pai nunca mencionou que pintava", sussurrou Valentina, maravilhada diante das telas que capturavam Balneário Camboriú em diferentes épocas, desde os tempos de vilarejo pesqueiro até o início de sua transformação em destino turístico. "Olhe", apontou Theo para uma série de telas especialmente impressionantes que ocupavam posição de destaque.
Estas são as obras que se acreditavam perdidas no incêndio do Museu Municipal há 15 anos. As pinturas em questão eram parte de uma coleção histórica de artistas catarinenses que documentara a evolução da cidade ao longo de gerações. O incêndio no pequeno museu local fora considerado uma tragédia cultural irreparável. Meu pai a salvou, compreendeu Valentina, notando como as telas haviam sido cuidadosamente restauradas, e as manteve aqui, preservando-as em segredo. A questão é, por quê? Questionou Theo, examinando os cantos do estúdio até encontrar um pequeno cofre embutido na parede. E mais importante, o que mais ele escondia? O cofre, ao contrário do escritório oficial, não apresentou desafio para ser aberto. A combinação era simplesmente a data de nascimento de Valentina. Dentro, encontraram não apenas documentos, mas um diário detalhado de Guilherme Becker, explicando suas ações ao longo dos anos. As revelações nas páginas do diário eram estarrecedoras. Guilherme suspeitara da manipulação de Vicente Pacheco muito antes de Elisa entrar em cena. Os documentos no cofre provavam que Vicente havia orquestrado a separação das famílias Becker e Vasconcelos décadas atrás, falsificando papéis que sugeriram apropriação indevida de recursos por ambas as partes. Meu pai descobriu tudo, murmurou Theo, lendo por cima do ombro de Valentina. Por isso, Vicente o convenceu a me deserdar. Ele temia que eu encontrasse as mesmas provas. E meu pai salvou as pinturas do museu porque suspeitava que o incêndio não foi acidental, complementou Valentina. Vicente estava sistematicamente destruindo evidências da história compartilhada de nossas famílias. Entre os documentos, encontraram algo ainda mais valioso: provas irrefutáveis da manipulação financeira de Elisa, incluindo registros de transferências para contas offshore e a fórmula exata das substâncias utilizadas no envenenamento gradual de Guilherme. Com isso, não há como ela escapar da justiça, declarou Valentina com determinação. Munidos com este tesouro de informações, o casal intensificou seus esforços para restaurar não apenas a verdade sobre suas famílias, mas também o verdadeiro legado cultural de Balneário Camboriú. A exposição pública das obras salvas por Guilherme Becker tornou-se um evento celebrado por toda a comunidade, simbolizando o renascimento da história local que quase fora perdida. Paralelamente, a condição de saúde de Guilherme e Augusto melhorava lentamente. Livres do envenenamento sistemático e recebendo tratamento adequado, os patriarcas começaram a recuperar parte de sua vitalidade, embora ambos reconhecessem que jamais voltariam a ser os homens fortes de antes. O importante é que estamos vivos para ver a verdade restaurada, declarou Guilherme durante uma visita de Valentina e Theo ao centro médico, onde os dois idosos recebiam tratamento no mesmo quarto, a pedido deles, um simbolismo da reconciliação entre as famílias. E para ver nossos filhos continuarem o que começamos juntos, completou Augusto, observando com evidente orgulho o casal que, contra todas as probabilidades, encontrara não apenas a verdade, mas também o amor. A cena comoveu Valentina profundamente. Ver seu pai e seu sogro, antes rivais manipulados por terceiros, agora compartilhando não apenas um quarto de hospital, mas memórias e esperanças para o futuro, era a confirmação de que estavam no caminho certo. Há algo que precisamos contar a vocês, anunciou ela segurando a mão de Theo com firmeza. Decidimos realizar uma cerimônia de renovação de votos. Os olhos de Guilherme marejaram-se. Uma verdadeira celebração desta vez, não uma farsa, murmurou com voz embargada. Sim, confirmou Theo. Uma escolha genuína, não uma imposição. E queremos que seja realizada exatamente 1 ano após nosso primeiro casamento, para simbolizar como algo que começou com mentiras pode ser transformado em verdade quando há coragem